nós vamos falar sobre o medo de vender e sobre como superar esse medo. E até sobre como superar o preconceito que existe em relação à profissão dos vendedores, como se fosse uma profissão do mal. Vamos fazer isso entendendo a importância da profissão de vendas e do comércio para a evolução da humanidade. E para isso, nós vamos analisar a história de uma personagem de um filme que trabalha com publicidade e vendas e que não gosta do que faz. Aliás, não só ela não gosta de vender para as pessoas, como também ela odeia as próprias pessoas. Deve ser por isso que ela não gosta de vender, né? Se essa personagem gostasse das pessoas, ela talvez percebesse que o mundo funciona por meio das trocas voluntárias. E talvez percebesse também que as vendas são uma forma de troca voluntária entre as pessoas. Logo, quando você vende algo, alguém do outro lado está comprando algo. Portanto, todos saem ganhando. Não é fantástico? Nossa personagem escolhida para falar sobre a superação do medo de vender é a Amanda, do filme O Mundo Depois de Nós, interpretada pela Julia Roberts. A Amanda é uma mulher um tanto estranha, que trabalha com publicidade e vendas e ela usa a tecnologia com muita propriedade. E ela parece não gostar muito de gente. Ela chega a dizer que odeia as pessoas no filme. Num dado momento, ela diz que o fato de trabalhar com marketing e vendas e de empurrar os produtos para as pessoas que não querem comprar, a incomodava muito. O que é um comentário um tanto esquisito, já que as pessoas só compram o que elas realmente querem. Mesmo quando uma pessoa compra por impulso e não por necessidade, ela está comprando o que ela quer. E a compra e venda de coisas é uma evolução do ser humano em relação aos animais. Afinal, é uma relação de troca voluntária, em que ambas as pessoas ganham algo. Olha que lindo esse conceito de comprar e vender. Trocas voluntárias entre as pessoas nas quais ambas saem ganhando. Se nós olharmos os animais, o que eles fazem? Eles simplesmente roubam uns dos outros e acham isso tranquilo. Nós conseguimos transcender o instinto desse sentido. A pessoa pode estar até comprando por razões emocionais ou por razões mentais, sem necessidade. Mas ela está sempre comprando algo que ela quer, direta ou indiretamente. E está dando em troca algo que a outra pessoa pode usar de novo para trocar por outra coisa. É extremamente eficiente isso. Seja como for, a Amanda ela não se sente feliz sendo uma vendedora que empurra, de certa forma, que as pessoas não querem. E parece que foi isso que o diretor do filme quis passar com essa personagem. E pareceu que a Amanda é uma pessoa amarga, que se deu bem profissionalmente, que ganha um bom dinheiro, mas que não se sente feliz com o trabalho que ela faz. E foi isso que tornou ela amarga. Eu já passei por isso, inclusive, ter um trabalho invejável, em que eu sou muito bem sucedida, mas infeliz, querendo fazer algo diferente. Aliás, se você quiser saber mais sobre a minha história, você pode adquirir a minha autobiografia, que é Iniciação Espiritual, um caminho para a iluminação. Um comentário à parte sobre a Julia Roberts, bem pessoal. Eu quase não a reconheci no filme. Eu sempre achei a Julia uma mulher lindíssima e charmosíssima, mas por alguma razão nesse filme ela não estava no seu melhor momento. Era como se fosse outra pessoa e não a Julia Roberts. Talvez a maquiagem tenha sido proposital, para que ela parecesse uma pessoa meio malvada e mal-humorada. Então, eu não conseguia enxergar mais nela aquela beleza da Pretty Woman, de Uma Linda Mulher, contracenando com Richard Gere. Aliás, a maquiagem é sempre uma coisa fascinante, que transforma os personagens completamente. Eu acho isso fantástico, uma arte mesmo. Quando o maquiador consegue chegar nesse nível de transformar os humores de uma pessoa só com a maquiagem. Mas observe uma curiosidade.
a Julia Roberts vai à praia de camisa de manga comprida e ela passa o filme todo de manga comprida e roupas estranhas para uma mulher que trabalha com marketing e vendas. É algo bem coerente com uma pessoa tão bem-sucedida, não é? E tão linda quanto a Julia Roberts. Provavelmente essas roupas e a maquiagem têm a ver com essa insatisfação que a Amanda tem com a própria vida. Mas o que nós podemos aprender sobre o comportamento da Amanda? A amargura dela parece diretamente proporcional à sua escolha profissional, que provavelmente estava relacionada a dinheiro. Ou seja, ela escolheu trabalhar com marketing e vendas porque ela ia ganhar mais com isso, e não porque ela queria ser isso. Não porque ela fosse uma vendedora nata que sente prazer em oferecer às pessoas aquilo que elas realmente precisam. Que cacilda, que tá esse vento. A profissão de vendas é muito mal vista, como se fosse um sacrilégio a pessoa oferecer algo que um cliente queira em troca de dinheiro. Existe um estigma na profissão de vendas que parece tornar todo vendedor um Fausto de Goethe, ou seja, alguém que vendeu a alma para o diabo por dinheiro. Mas será que realmente é assim? Vamos pegar uma profissão santa, como a de um sacerdote de qualquer religião. Será que ele também não está vendendo o peixe dele para os fiéis quando ele pede o dízimo e diz que Deus vai ajudar quem colaborar com a igreja? Será que tem algum mal nisso? Nesse mundo de César, dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. Essas são as regras da Bíblia Sagrada, do Bhagavad Gita, de todos os livros sagrados. Vamos pegar uma outra profissão qualquer. Um músico, um médico, um açougueiro, um advogado, um juiz, um operário. E diga você, qual o profissional que não trabalha pelo dinheiro? Só os voluntários não trabalham por dinheiro. Mas mesmo o voluntário, ele está ganhando algo quando ele se doa. Pode ser a alegria de doar. Pode ser o orgulho de ser uma pessoa generosa. Mas aqui nesse mundo de dualidade, nós sempre ganhamos algo em troca. Então, direto ou indiretamente, todo profissional está vendendo alguma coisa. Todo profissional é um vendedor, não é? E qual é o mal em receber dinheiro em troca do trabalho? E que diferença faz a pessoa trabalhar por dinheiro ou por outras razões? No meu entendimento, a diferença é o seu propósito com a sua profissão. Ou seja, você trabalha só pelo dinheiro ou você trabalha porque você gosta do seu trabalho e se sente útil. E o dinheiro é só uma consequência do que você faz com maestria. Pensando no sentido espiritual, o estado de espírito ou a intenção de uma pessoa é o que faz a diferença nas suas atitudes, porque o universo é mental, tudo é construído pela mente universal. Quando você usa o seu livre-arbítrio e, portanto, o seu trabalho em prol da mente universal, você se harmoniza com o todo. Como você pode fazer isso por meio da sua profissão? Amando o que você faz, fazendo o seu trabalho fosse algo muito precioso, que vai beneficiar o todo. O trabalho ele deve ser algo em prol da totalidade. Mas se você faz o seu trabalho só pelo dinheiro, só pela sobrevivência, isso torna o seu trabalho algo menor e efêmero. Se a Amanda amasse o que ela faz, fosse o que fosse, ela podia ser gari, podia ser uma coveira que enterra os mortos. Ela se sentiria grata e essencial e útil à sociedade. Todo trabalho pode ser útil e nobre para a harmonização do todo. Mesmo o trabalho mais simples, inclusive o trabalho de marketing e de vendas. O marketing ou a publicidade nada mais são do que ferramentas para você mostrar às pessoas que existe um produto ou um serviço que merece a atenção delas, que pode ser útil para elas. Se você atingir esse propósito, você está ajudando as pessoas que precisam de um produto de um lado e ajudando as pessoas que têm aquele produto para vender do outro lado. Quando é que o marketing ele pode se tornar mal? Quando ele mente sobre aquele produto ou serviço. Mas se for a verdade, se o produto realmente tem alguma utilidade
para alguém, seja física, emocional, mental, espiritual, por que não divulgar e permitir que todos saibam que aquilo existe e que pode facilitar a vida das pessoas? Então, tudo é uma questão de perspectiva. Como você vê o dinheiro, como você vê as vendas, os vendedores, o marketing, o seu trabalho. É a forma como você pensa sobre essas coisas e não as coisas em si que são o problema. Ou seja, crenças limitantes. Lembrando que nós temos uma série completa sobre crenças limitantes, com 10 episódios aqui no canal. Se você tiver a perspectiva correta sobre cada coisa beneficiando o todo, todas as coisas, todos os trabalhos, todas as profissões, todos os vendedores e todo o dinheiro do mundo podem ser santos. Mas seja como for, o verdadeiro problema da Amanda parece ser que ela não se encontrou na profissão, o que a tornou amarga e chata, ou que ela pensa mal da sua própria profissão. Se ela fosse um mestre budista, o que ela pensaria provavelmente? Que Deus a colocou ali para alinhar as malhas do universo, que Deus colocou ela ali no marketing para oferecer produtos que as pessoas estão precisando. Então, ela faria o seu trabalho de marketing muito feliz, se sentindo realmente útil para o todo. Mas ela não se sente assim. Então, como é que ela poderia mudar isso? Provavelmente, escolhendo outra coisa e mudando de profissão. Só que ela não fez isso e por isso que ela se sente tão frustrada. Agora, vamos pensar no comércio como uma forma de trocas voluntárias entre pessoas e grupos. O comércio ele acontece tanto no nível micro, que é a troca voluntária entre indivíduos de um produto ou um serviço por uma quantidade de moedas, e também acontece no nível macro, por exemplo, a importação e a exportação entre países, entre grandes empresas e assim por diante. Se nós ainda fôssemos selvagens, o que é que a gente faria? Provavelmente nós iríamos roubar os produtos dos outros, como fazem os animais. Eles não têm essa consciência. São poucos os animais que têm a noção de dividir, de cooperar. Mas a nossa evolução nos permitiu ir muito além, nos dando a noção de cooperar uns com os outros de uma forma justa. E o dinheiro surgiu exatamente com essa finalidade. Ao invés da gente fazer escambo, trocando um produto por outro, que você nem sempre tem interesse naquele produto, então a gente troca o produto por algo escasso, como um metal, que pode ser o ouro ou a prata, e a gente troca esse metal por algum outro produto que a gente realmente quer. Olha que legal! Vejam que ideia fantástica e que evolução da humanidade que ocorreu com o surgimento do comércio. Além disso, o comércio ele também diminui as guerras. Por quê? Ao invés de guerrear para conquistar o território de um outro povo que vive lá em uma região e já tem a expertise para produzir determinados produtos daquela região, o governante ele pode simplesmente comprar os produtos de lá e vender os seus. E assim, não há guerras e ambos acumulam riquezas com as compras e vendas. Também a escravidão deixa de ser interessante quando se percebe que o escravo ele pode ter um salário e ser um consumidor dos produtos, se sustentando, gerando riqueza para todos os envolvidos. Então, esses poucos argumentos já mostram o quanto a venda e o comércio são importantes para a evolução da humanidade. Com isso, se você tinha algum preconceito em relação à profissão de vendedor, ou tinha medo ou vergonha de ser um vendedor, principalmente por acreditar que isso iria contra a justiça e a ordem divina, você pode ficar tranquilo, porque as vendas e o comércio são coisas abençoadas, desde que sejam justas, no sentido de que ambas as partes saem ganhando. É isso que a existência quer de nós. Sempre que você faz negócios em que ambas as partes saem ganhando e ninguém sai perdendo, você está indo na direção do amor e da justiça divinas. Para finalizar, eu quero te agradecer por ter ficado comigo até o final desse vídeo.
Agradeço se você puder deixar o seu like, compartilhar o vídeo com seus amigos, compartilhar lá com a sua família no WhatsApp, deixar aí os seus comentários, suas dúvidas, sugestões que você tenha de novos vídeos relacionados a esse tema, ou outros temas também relacionados a autoconhecimento e espiritualidade. E eu desejo a você muita luz, desejo a todos os seres muita luz. Que você siga o seu caminho na mais santa paz. Namastê!